Morumbi nesse Campeonato Brasileiro. Ok, que o campeonato está no comecinho, mas acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. Com esse resultado, o Galo saiu da zona da degola, que também não era muito o lugar do Atlético Mineiro, pelo elenco que tem, e o São Paulo estacionou, com uma atuação muito ruim do Lucão. Vamos ver o que de melhor rolou nesse jogo do Morumbi. Cueva bateu o escanteio e Militão cabeceou para fora. E aos 7 minutos de jogo, gol do Galo. Casares acertou um belo chute da entrada da área. Wellington nem saiu na cara do gol, mas Vitor fez a defesa. Elias tocou. Robinho pegou de primeira e a bola foi para fora. Prato invadiu a área e bateu para fora. Marcinho cruzou e Prato errou a mira. Casares tocou para Elias, que chutou o prensado com o Lucão. E depois do intervalo, o tricolor só precisou de 40 segundos para empatar a partida. Marcinho recebeu de Júnior Tavares e deixou tudo igual no Morumbi. Casares bateu forte e a bola passou perto. Cueva cruzou e Prato cabeceou com perigo. Marcinho chutou forte após rebote da defesa do Galo, mas a bola foi para fora. Aí, meu amigo, quase um gol contra de Cícero, mas Renan Ribeiro fez uma bela defesa. Mas que azar do São Paulo! Lucão afastou mal em cima de Rafael Moura, que tocou de direita na saída de Renan Ribeiro. Gol do Galo, gol da vitória. Tá na conta, 3 pontinhos, o Atlético Mineiro volta para casa mais aliviado, principalmente o técnico Roger. Muito se fala, o elenco, e o Roger foi lá e buscou na casa do São Paulo. Segunda vitória do Atlético Mineiro no campeonato, a única vitória até então era contra o Avaí. O Atlético que veio com o título do Campeonato Mineiro, né? Vinha com a supremacia, que não foi fácil mesmo não. Jogando em casa, passou sufoco, quase leva o gol do empate, o Avaí foi muito bem. Né? Campeão mineiro, com um time de excelência, tá bom. Ontem estava sem o Fred, mas de qualquer maneira estava lá o Rimé, né? Que mais uma vez entrou e deu conta do recado. Mas o São Paulo, surpreendentemente, não decola, né? Primeira derrota do São Paulo no Morumbi, como já falamos. No São Paulo não encaixa o jogo, o Rogério tenta daqui, tenta dali, mexe daqui, mexe de lá. Agora, é surpreendentemente essas coisas do futebol brasileiro, né? Os clubes estão tentando investir, por exemplo, a gente citou aqui o Borra, o próprio Guerra, né? Jogadores que chegam, o Berrio no Flamengo e tantos outros que rodam por aí. Aí o São Paulo pinça lá do São Bernardo um tal de Marcinho. 22 anos que... Né? 22 anos, lá no São Bernardo e tal. O moleque joga na ponta direita, joga no meio, joga no ataque, joga de lateral e ninguém enxerga. Às vezes o cara fala assim, precisamos contratar um cara que... Aí olha, o cara que observa, que tem olheiro, não estou dizendo empresário, empresário tem em qualquer setor da sociedade, mas um cara do São Paulo, como tinha o Milton Cruz, né, que na época era uma excelência de observar jogadores para São Paulo, tá aí o Marcinho, 22 anos, jogava no São Bernardo, no Campeonato Paulista. Um dos melhores em campo. Impressionante, ainda está emprestado, ainda é jogador. Olha a supervalorização que faz quando joga com a camisa do São Paulo. Aí daqui a pouco vai vir empresário assim, não, vamos vender aí pro time lá da Itália, da Inglaterra. Quer dizer, o cara era do São Bernardo, a camisa não tem peso no futebol brasileiro, usa a camisa do São Paulo, se projeta e o São Paulo não tem direito a nada. É claro que tem na cláusula ali que o São Paulo certamente tem o direito de comprar. Mas é surpreendentemente quando você se pensar nos campos que tem aí pelos vários e vários estados do Brasil, você vai achar gente que joga bola, como é o caso do Marcinho. Que boa revelação esse rapaz de 22 anos. Com certeza. Ontem o Galo venceu o Flávio Gomes 2-1, mas não tem como a gente não falar dos donos da casa, né? Lá na frente, tudo depende muito ainda do Prato. O Cueva não volta a apresentar lá o seu futebol que encantou o seu torcedor. E a zaga do São Paulo, essa aí segue batendo cabeça, né? Pois é, o Cueva foi um jogador que quando deixou o time por contusão, né, ali nos primeiros meses, né, desse ano, muito do mau futebol do São Paulo foi atribuído à sua ausência.
E que sem o Cueva para pensar o jogo, sem o Cueva para armar. O Rogério falava que queria inclusive andar de braços dados com o Cueva para o São Paulo não cair de qualidade. Se o refletor do estádio não acendia, mas sem o Cueva não tem quem ligue a luz, não sei o que, enfim. Aí o cara voltou, não tá jogando nada. O Prato é o grande nome do time, o Prato é o dono do time. E não é só o dono do time pela sua personalidade, pela sua presença, inclusive, de vestiário mesmo, de liderança, como também pelo futebol que joga. Só que é a tal da andorinha, né? Não vai fazer esse verão sozinho. O Prato é um jogador que, inclusive, eu acho que no final do ano deixa o São Paulo. Pelo excepcional janela, futebol que ele tem, ou até na janela. Até porque na contratação do Prato existem essas brechas que permitem que ele saia. Ele não queria sair, não quer sair, porque ele pretende ficar. 4 anos. Não, 4 anos não. Ele tem 4 anos de contrato, mas ele quer ficar pelo menos até o final do ano. Lógico. Porque tem Copa do Mundo. O ano que vem havia aquele quase pedido do ex-técnico da seleção argentina, o Balsa. Fica por aqui, a gente fica de olho e tal. E aí ele optou, porque ele tem mercado na Europa, tem mercado em outros países também. Mas é um jogador que também, a hora que perceber que a vaca tá indo pro brejo, não sei se vai ficar patinando no São Paulo. Vamos ver os próximos jogos do Tricolor, Lívia. E mostra a dificuldade do que o São Paulo tem pela frente, né? Ele tem um Atlético Paranaense que briga na parte de baixo, mas o Furacão ainda pode surpreender, não é um time que a gente descarta do campeonato mais brasileiro. Ou menos como o Atlético Mineiro, que estava lá atrás, mas ali é um time bom bastante que não pertence. Não pertence, a gente sabe disso. É isso ainda quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Depois o São Paulo viaja, Paulo Lima, tem pela frente o Fluminense. Time de velocidade. Joga em casa. Joga em casa. Ele viaja contra o Atlético. Ele viaja contra o Furacão. Joga em casa, tem pela frente o Fluminense. Isso. Um time novo, um time molecada do Abel Braga. E aí depois o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é uma sequência boba, Paulo. Não, vai pegar os 2 rubro-negros e um tricolor, né? O duelo de tricolores aí. A questão toda é exatamente essa do Atlético, né? Que é um time que não tem... Pelo plantel, pelo grupo que tem, a sua direção técnica, apesar do Eduardo Batista ser, às vezes, questionado, mas tem uma estrutura com o Paulo Autuori por trás, não é um time para ficar lá embaixo na tabela, é um jogo dificílimo. Mas, acima de tudo, contra o Flamengo, que pode ser na Ilha do Urubu, e aí o Caldeirão esquenta para o São Paulo. 3 times que precisam, né, Flávia, apresentar o resultado: Fluminense, São Paulo e Flamengo. Todos 3 precisando mostrar um bom futebol do que vem sendo apresentado. E aí a vida do Galo. Galo forte e vingador. Esses são os próximos 3 jogos. O Sport em casa, no Horto. O Sport vem mal no campeonato. Depois vai a Chapecó, onde é sempre difícil jogar. O Botafogo ontem facilitou as coisas, né? E depois encara o próprio Botafogo pela Copa do Brasil, já também no Horto. É uma sequência menos complicada do Atlético do que aquela do São Paulo, apesar de ter no meio do caminho aí um jogo de Copa do Brasil que o São Paulo já não disputa mais. Bom, vamos fazer assim, vamos abrir espaço aqui para os personagens desse jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. É claro que a torcida nem sempre tem aquela paciência, mas o Lucão é um cara que tem muita qualidade, é um cara novo e é um cara que no futuro muito próximo pode dar muita alegria ao São Paulo. 8º jogo no Brasileiro, e se a gente separar para analisar, a defesa errou em 2 jogos, contra o Corinthians e agora. Só erra quem está lá dentro. Se a gente parar para analisar também, às vezes um atacante erra o gol, erra uma cabeçada, erra um chute. E é claro que quando você erra e seu adversário faz gol, a defesa sempre é mais cobrada. Eu acho que a gente tinha que analisar os jogos também de maneiras iguais. Tanto o meio, todo mundo, até a bola chegar na defesa, ela vai passar pelo ataque, vai passar pelo meio, pelos laterais. Então a gente tem que começar também ver. Lógico que a gente tem que corrigir os erros individuais. A gente tem corrigido, a gente tem tentado dar o nosso melhor. Foi justo, sim, claro que as falhas acontecem, né? A gente não está aqui para jogar o jogador do São Paulo, mas acho que o nosso time teve mais volume de jogo no primeiro tempo, principalmente. Poderia ter feito outros gols ali também e acabou tomando um gol no segundo tempo, logo no comecinho, que isso dificulta bastante, mas acho que o nosso time teve volume, lutou, né? E acho que uma vitória aí com a cara do Galo. Nosso time hoje, né, com todo o respeito, eu não gosto de criticar o Marcelo, mas o nosso time é mais organizado, né? Acho que o Roger vem implantando a filosofia que ele gosta que faça, e nós jogadores a cada jogo vem se adaptando mais. Eu acho que quando o time está completo, né, o nosso time, o nosso objetivo é brigar por todas as competições. A gente não tem que priorizar nenhuma, tem que tentar ser campeão da Libertadores, tentar ser campeão brasileiro. Nós temos elenco para isso, né? Claro que dificulta, como eu falei, com as ausências que nós temos de jogadores importantes, né? O Gabriel na defesa, o Marcos Rocha, que
é titular absoluto, o próprio Fred que também ficou fora nesses 2 últimos jogos. Então acho que quando a gente estiver completo, a gente vai com certeza brigar lá em cima. Foi pênalti do Júnior Tavares naquele lance com você, que você puxou a bola para trás, acho que para poder bater, os dois acabaram caindo. Foi pênalti, foi um contato natural. Reclamação do Galo houve muita, né? Pênalti, inclusive a arbitragem nos confirmou, mas erro já passou. Graças a Deus a gente não precisou do pênalti. O juiz ou alguém conversou contigo? Confessou o pênalti, mas o erro ali no lance... Eles admitiram que erraram? Sim, mas vamos isentar o Braulio de qualquer polêmica e qualquer erro. Ele também é um ser humano e faz parte. Ele tem poucos segundos para decidir. A gente do Atlético, sim, cobra, não só hoje, mas que a gente é o único time do campeonato que ainda não teve uma penalidade ao nosso favor. Tem uma declaração pra gente aí no final que, para alegria da torcida ou de parte da torcida, que essa parte pode ficar tranquila, que ele está indo embora, que os dias dele vão terminar aqui no São Paulo. Eu queria que você falasse sobre isso, se há como contornar isso, um zagueiro que é jovem e tem até qualidade, né, para jogar futebol. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, sim. Eu não vi a declaração, estou indo pelas tuas palavras do Lucão. Eu lamento que ele dê esse tipo de declaração, porque vaias e aplausos são do jogo, né? Ele é um patrimônio do clube e eu prefiro ver melhor exatamente as palavras que ele usou para me aprofundar em qualquer declaração dele, mas é sempre ruim quando você é vaiado dentro de uma partida, mas você também tem que ter, né, ter cabeça no lugar para não dar uma declaração que futuramente você possa ter arrependimento por ser dado ali. Eu na verdade, eu sou de uma época que, para mim, independente de vaias ou aplausos, era sempre muito, muito especial e muito importante jogar pelo São Paulo, né? Então, eu gostaria também que ele tivesse esse sentimento que é sempre importante ele valorizar essa oportunidade que é passar pela história do São Paulo. Mas independente de os individuais, a responsabilidade é minha. Eu que escolho o sistema de jogo, como jogar, as peças. Erros acontecem dentro de um jogo, assim como a gente não fez grandes jogos e obteve vitórias. Eu acho que hoje a gente teve muita oportunidade boa de sair, fazer o 2-1, o 3-1. Não conseguiu, né? Mas erros são do jogo, mas a responsabilidade é sempre minha. Resultado e produção. Eu vi as duas coisas. Um primeiro tempo em que a gente conseguiu neutralizar bem o São Paulo. Fizemos o gol, poderíamos ter feito um outro. Sabíamos a forma que o São Paulo vinha jogando. O gol logo na volta do intervalo jogou de novo o São Paulo para a partida, e com as modificações que o Rogério fez também tornou mais ofensivo e nos deu campo para contra-atacar. E erramos em alguns momentos nessa construção que nos permitiu matar o jogo até antes disso. Uma penalidade a nosso favor que eu confesso que eu não consegui entender até agora porque que o árbitro não marcou. No último jogo contra o Atlético, ainda no jogo 0-0, um gol completamente válido que foi anulado. Ainda bem que a penalidade não dada hoje não influenciou no resultado. Mas uma arbitragem que foi bom até aquele momento e quase joga toda a arbitragem por água abaixo por um lance que é muito claro de poder decidir. Bom, tá aí o técnico Roger falando do Atlético Mineiro, falando sobre o pênalti não marcado. Daqui a pouquinho... Eu acho que não foi pênalti. Não foi pênalti? Pra mim não. E outra, pra que reclamar da arbitragem? O Atlético, segunda vitória do Atlético no campeonato, só tinha vencido do Avaí, como já falamos aqui, e o foco dele é a arbitragem. Peraí, então o Atlético não jogou bola, né?
Jogou contra o árbitro. Inaceitável, olha, inacreditável como você tem que ressaltar sempre os erros da arbitragem. Valoriza o futebol do Atlético, valoriza a boa participação, por exemplo, do He-Man, que estava atento na jogada, bateu na canela, sobrou, colocou no gol de perna direita. O time do Atlético que voltou a jogar um futebol, pelo menos, que agrada ao seu torcedor. E aí fica dando foco no pseudo-erro do árbitro da partida. Enfim, essas coisas que acontecem. E sobre o Rogério, né? O Rogério precisa deixar de ser ídolo do São Paulo, né? Ele só pensa nele como ex-jogador, porque patrimônio do clube, eu na época de jogador, eu na época de enaltecido, de intocável, não é mais esse momento. O Rogério Ceni hoje, ele é técnico do São Paulo. A fase de baixo das traves, ali dentro da casinha, dentro do gol, isso já ficou coisa do passado. Isso aí está lá em fotos, retratos, prêmios, troféus, história, está tudo sacramentado no Museu Histórico do São Paulo e muito bem sacramentado, diga-se de passagem, porque o Rogério, sem dúvida, é um ícone, um símbolo do São Paulo. Mas nesse momento é técnico. Então não tem que dizer, porque quando eu era jogador, eu sou patrimônio do São Paulo. O Lucão foi jogador de seleção brasileira sub-15, sub-17, não atravessa um bom momento no São Paulo há muito tempo. Ou às vezes tem que falar aqui, ó, o Lucão realmente precisa de uma barração, ele tem que se posicionar. O Rogério não se posiciona, ele é uniforme o tempo inteiro na palavra. Que eu tive, porque ao mesmo tempo que ele começa protegendo o atleta, olha, eu preciso ouvir, eu não acompanhei essa declaração dele, e depois ele fala da época dele. Quantas vezes, você que é bom de memória aí, Paulo Lima, quantas vezes você viu, tô tentando ali, mas o Flávio Gomes ajuda, quantas vezes você acompanhou o Morumbi criticando o Rogério Ceni, pressionando, olha fora, banco. É difícil. E olha que o Rogério, no final de carreira, falhava e falhava muito. Exatamente isso, porque ele tem um histórico que não dá para você, mesmo que fale, vaiar o Rogério. Assim como a torcida do São Paulo é apaixonada pelo Uruguai, meu Deus, Lugano. Exatamente isso, é apaixonada pelo Lugano. O Rogério vai ser sempre isso. Só que o Rogério hoje, ele tem que perder esse estandarte, né, essa moldura que está em volta dele, daquela fotografia que está lá nos anéis do Morumbi. Não há mais. Ele é técnico do São Paulo. Ou seja, a gente quer ver o Rogério vibrante como era quando saía de jogo, falou assim, era o São Paulo jogou mal, o São Paulo... Ele está sempre retilíneo, ele está sempre ali, ó, num único diapasão. O Lucão jogou mal, vamos botar o Lucão para fora do time, o Lucão precisa de um tempo, assim como os técnicos fazem. Recentemente o Abel falou assim, vou no vestiário e dou bronca, xingo a mãe, falo isso, dou uma motivada, dou uma saculejada. E o Rogério é como se ele fosse intocável no São Paulo. O São Paulo perde e ele está sereno. Então vamos aproveitar essa serenidade do Rogério Ceni. A zaga foi o destaque de forma negativa ontem no São Paulo. Lucão foi o assunto, mas o Lugano, que está para terminar o seu contrato, faltam apenas 12 dias, também foi o assunto ontem com o Ceni. Houve alguma evolução nos últimos dias em relação à situação do Lugano e o quanto que a demora de uma definição atrapalha o teu planejamento? Afinal, é um jogador mais um zagueiro e você não sabe se conta com ele na sequência do campeonato. Mas eu conto com ele até o dia 30, né? 30? O contrato dele vai até o dia 30. E aí eu já manifestei aqui, dei a minha opinião sobre essa situação. Claro que eu conto com ele como zagueiro, como atleta, como líder do grupo. Ele é um cara extremamente importante e eu tenho nele, se eu precisar pô-lo no próximo jogo, se precisar colocá-lo no próximo jogo, eu tenho certeza que ele está preparado para jogar. Não é porque ele tem um contrato acabando que eu não colocaria ele para jogar. Ele é um cara extremamente profissional, trabalha bem, está sempre em condições físicas, logicamente muito ligado à idade, ao estilo de jogo dele, mas está sempre bem condicionado, sempre trabalhando, não tem problema nenhum em utilizá-lo. Sem nenhuma novidade? Não, que eu saiba não, que eu tenha conhecimento não. E aí eu te pergunto, Flávio, você acredita? Que ele renova? Não, o Rogério Ceni não sabe de nada, o que vai ser da vida do Lugano. Claro faltam 12 dias, o contrato acaba no dia 30, o Lugano é líder, o Lugano tem um condicionamento físico bacana, eu posso contar, Claro que é mentira, o Rogério sabe tudo o que acontece no São Paulo, não é? Provavelmente ele sabe mais do que o Lugano, mas eu acho que o Lugano não vai ficar, a tendência é não ficar. Apesar de a gente ter agora um fato novo, um quase fato novo, que é essa declaração do Lucão, que eu diria que ontem praticamente disse adeus ao São Paulo, né? É esperar a janela e ver se alguém consegue vendê-lo, porque a torcida do São Paulo, ao mesmo tempo que ela é muito apaixonada, tem fetiche por alguns jogadores, como o Paulo Lima falou, pelo Lugano, pelo Kaká, pelo Luiz Fabiano, por vários que foram, voltaram, tal, não sei o quê. Ela pega no pé de alguns implacavelmente, né? Como foi com o Maicon, que hoje foi estar no Grêmio, como com o Michel Bastos, né? Estou falando de alguns casos recentes.
Com o Richarlison, que era uma maldade que a torcida do São Paulo fazia, uma maldade, era uma coisa perversa, né? Quando o Richarlison jogava no São Paulo, ele jogava muito bem, né? Hoje está no Guarani. E a torcida do São Paulo, naqueles anos de tricampeonato brasileiro, quando o time entrava em campo, gritava o nome de todos os jogadores, menos o do Richarlison, por causa daquela história de homossexualidade e tudo mais, que, enfim, uma estupidez tremenda, né? Então vai pegar no pé do Lucão, porque a torcida do São Paulo ela fica cheia de mimimi quando algum jogador fala que vai sair ou que critica o clube de alguma forma. Aliás, esse mimimi a gente percebe nas palavras do Rogério, né? Mas ele é patrimônio do clube. O Rogério é muito patronal, né? O Rogério às vezes é meio mala em algumas coisas, assim. Patronal mesmo, no sentido de, como é que um patrimônio do clube fala isso do meu São Paulo, do nosso São Paulo? Então o Lucão, já era. Deu pro Lucão, de acordo com o Flávio Gomes. Você opina na nossa hashtag Bom Dia Fox Segunda. Lembrando que a gente conta com a sua opinião para escolher o cara da 7ª rodada. Já vai pensando aí, Flávio Gomes, tem Paulo Lima tem também. Sempre 3, né? 3. Sim, você pode sugerir um nome. Amanhã a produção vai colocar 3 nomes para votação. A hashtag sempre pode mandar mais uma. E aí a gente decide quem é o cara da rodada. Hoje ainda tem bola rolando, tem Grêmio e Cruzeiro.